Olá! Sabe, se alguma vez já passou pela sua cabeça a pergunta: o que é yoga de verdade? Tipo, além das posturas, da meditação? Então, a gente está no lugar certo. Essa curiosidade, ela não é só sua, não. Muita gente, tanto aqui no Ocidente quanto lá no Oriente, sente a mesma coisa. Chega uma hora que aquelas respostas prontas que a gente recebe simplesmente não servem mais, né? A gente começa a procurar algo mais real. Então, o convite aqui é para a gente mergulhar juntos na verdadeira filosofia da yoga e descobrir a ciência profunda do eu que ela tem para oferecer. Olha, e para guiar a nossa conversa, eu preparei um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai falar sobre aquela busca por respostas que todo mundo sente. Depois, vamos dar uma olhada numas confusões bem comuns sobre yoga e tentar ver ela por outro ângulo, como uma ciência. Aí, a gente vai conhecer o nosso mapa, os Yoga Sutras de Patanjali e o mais importante, entender que essa jornada toda começa agora. Então, tudo começa com aquela inquietação, sabe? Aquela sensação de que as respostas que deram pra gente sobre a vida, sei lá, na família, na escola, nas instituições, parece que elas já não preenchem mais aquele vazio que fica aqui dentro. É aí que começa a busca por algo mais profundo, mais pessoal. E toda essa inquietação, no fundo, se resume a uma única pergunta, né? Será que é só isso que existe? É essa pergunta que acaba movendo a gente para olhar além do óbvio, sabe? E é aí que a gente acaba chegando em filosofias como a yoga, buscando respostas para esse nosso universo particular, a nossa vida interior. Pois é, e essa intuição, essa sensação de que a nossa vida tem que ter algum propósito, é o que nos move. É tipo, como se a gente sentisse que tem uma música tocando ao fundo, mas a gente não consegue ouvir a melodia direito, sabe? E essa recusa em aceitar que a vida é só um acidente, um acaso, é o que nos leva a procurar um método, um caminho, para finalmente conseguir entender que sinfonia é essa que está acontecendo aqui dentro. Só que aí, quando a gente começa essa busca, a gente se depara com um paradoxo. A quantidade de informação sobre yoga é imensa e muito confusa. E geralmente ela aparece em dois extremos que, sinceramente, mais atrapalham do que ajudam quem está querendo começar. De um lado, a yoga é vendida como uma coisa super mística, quase impossível de praticar no nosso dia a dia. E do outro lado, ela é vista só como um exercício físico, sabe? Focada nas posturas, os famosos asanas, e nas técnicas de respiração, o pranayama. O problema é que as duas visões são incompletas. Elas acabam escondendo a profundidade real da prática. Ok, então, qual é a saída? A chave aqui é mudar a nossa perspectiva. E se a gente tentasse olhar para a yoga não como religião, nem como um simples exercício, mas como uma ciência? Uma ciência mesmo, precisa, focada em explorar o nosso universo interior. Tem um lama antigo que diz assim como é em cima, é embaixo. Isso nos dá a chave. Pensa só um pouco. A gente tem a física, a química que descrevem as leis do universo lá fora, certo? Bom, a yoga propõe que existem leis muito parecidas que governam o nosso universo aqui dentro. E a yoga seria, então, o método para a gente descobrir e aplicar essas leis na nossa própria vida. E aqui está o ponto central de tudo. A yoga não fica esperando a validação da ciência moderna, porque, na verdade, ela é a sua própria ciência. As verdades dela vêm da experiência direta, de experimentos feitos por sábios ao longo de milênios. O laboratório, nesse caso, não é externo, ele está dentro de cada um que pratica. Certo, mas aí vem a pergunta, com tanto livro, tanto texto por aí, por onde a gente começa? O universo da literatura sobre yoga parece mesmo uma floresta. Uma floresta densa, confusa, cheia de informação que se contradiz. É muito, muito fácil se perder. Mas, felizmente, no meio dessa floresta toda, existe um mapa. Um guia claro, direto, os Yoga Sutras de Patanjali. Pensa bem, em apenas 196 frases curtinhas, que a gente chama de sutras, o autor conseguiu resumir toda a essência da filosofia e da prática da yoga. É genial. Esse texto é basicamente a base de tudo. É a referência máxima. Quando a gente foca nos sutras, qualquer pessoa consegue construir um alicerce firme sem se perder no meio de um monte de interpretação confusa. É, sem dúvida, o ponto de partida mais seguro e mais eficiente que existe. E o brilhantismo dos sutras não está só no que ele diz, mas em como ele diz. O texto é dividido em 4 partes ou padas, que funcionam como um mapa superlógico, um verdadeiro passo a passo para quem está nesse caminho. A lógica é simplesmente perfeita. Olha só, primeiro, Patanjali define o que é yoga. Depois ele responde por que praticar, explicando de onde vem o sofrimento humano.
Na sequência, ele mostra quais são os resultados e, por fim, revela qual é o objetivo final, que é a liberdade. É um guia completo que responde exatamente as perguntas que a gente faria e na ordem certa. Bom, com esse mapa em mãos, a jornada pode até parecer longa, talvez até impossível, a gente olha e pensa, nossa, é muita coisa. Mas a filosofia da yoga nos dá um lembrete importante: focar na única coisa que a gente realmente tem controle, que é o agora. Sim, o caminho é longo, não dá para negar. Mas é um grande erro tentar medir o tamanho da montanha inteira olhando só lá de baixo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe do que é capaz até dar o primeiro passo. O nosso potencial vai se revelando a cada etapa do caminho, não antes. E isso nos leva a este convite final. Estudar é ótimo, refletir é essencial, mas nada acontece de verdade sem o primeiro passo. E acredite, no momento em que a gente decide começar, parece que as coisas começam a se ajeitar e o caminho vai ficando cada vez mais claro. Então fica aqui a reflexão final. A ciência moderna já mapeou o nosso genoma, já explorou galáxias a milhões de anos-luz de distância. A yoga, por sua vez, nos convida a usar essa mesma curiosidade, essa mesma coragem, para explorar o único universo que a gente pode de fato conhecer por completo, o nosso próprio universo interior. Fica a pergunta: o que será que a gente pode descobrir se a gente tiver a coragem de olhar para dentro?